Deus. Cumprimentamos a nossa amada igreja, os demais irmãos também que estamos assistindo aí através da live, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos aí tudo de máscara, até estamos brincando, chamando os pastores mascarados, mas é porque nós também estamos juntos com a Secretaria de Saúde aí, em prol ao combate dessa pandemia aí, e nós cremos que em nome de Jesus Cristo nós já vencemos, E hoje nós vamos dar continuidade à aula de quarta-feira passada, juntamente com o pastor Éder aqui, onde nós falamos de alguns ciclos aí, e a gente vai fazer uma introdução bem massa hoje, bem legal. Eu gostaria também que você, que é aluno do seminário, de teologia, estivesse prestando atenção nessas aulas aí, você vai precisar muito desse conhecimento futuramente em algumas matérias. Sabe que o pastor Éder também está cumprimentando os amados irmãos aí, em nome de Jesus? Amém. Paz do Senhor, amados. Estamos aí mais uma quarta-feira, preparando esse estudo aí para você, e que você possa tomar nota, pegar seu caderno, sua caneta e escrever, ou pegar a sua Bíblia e escrever nela, que é de suma importância. Nós estamos tratando esse tema, segundo a Crônicas 36. Vamos falar hoje, o pastor vai falar hoje sobre a questão dos reinos de Israel, e nós vamos ver aí o tempo, e vamos dar continuidade aí dentro desse tema. Estudo tipo de um ano sabático. Eu quero que você entenda, porque isso é de suma importância para as nossas vidas. Você tem que ficar atento, porque nós estamos vivendo dias que homens estão se levantando, homens e mulheres estão se levantando para proferir profecias que não são verdadeiras. Alguns irmãos estão mandando algumas profecias para nós. Pastor, escuta esse áudio, isso aqui vai acontecer mesmo. 3 dias de escuridão na terra, pastor, entendeu? Preparar a coberta, preparar isso, não. É aqui que você vai aprender, é isso aqui que você vai saber. Você vai ter base para o que está acontecendo hoje, porque as coisas, não é que as coisas não mudam. O rei Salomão disse que não existe nada novo debaixo desse sol ou dentro desse globo terrestre. Então, isso aqui é verdade. Nós vivemos discípulos na nossa vida. Então você tem que entender isso para você compreender. E Deus está fazendo, isso aqui é uma intervenção que está acontecendo nesses dias, é uma intervenção divina no nosso tempo. Como o pastor vai expressar hoje, dentro dos reinos, que vê as intervenções divinas, está vindo intervenção divina também no tempo de hoje. Isso aqui tratava-se da nação de Israel. O pastor vai falar dos reinos, tratando da nação de Israel. Hoje nós estamos vivendo uma realidade que todo mundo está perplexo, porque está sendo de forma mundial. Não se trata mais só de uma nação. Fazendo-se cumprir a palavra o qual Deus liberou sobre a vida de Abraão, que todas as famílias da terra seria bendita na família dele. Então, hoje está se cumprindo a palavra. Então agora Deus não trata só com Israel. Lembrando que Deus muda o nome de Abraão, lá no Vale de Jaboque, a luta com o anjo. E aí ele se chama como Israel. E agora vem Deus tratando com toda a terra, com o mundo inteiro. E aí você vai compreender, você vai entender, você vai ver que Deus está trabalhando de forma com que a palavra, pastor, volta a palavra para o Senhor, senão não é. Então, pastor, dentro disso que o senhor falou, eu lembrei um texto aqui, eu vou até compartilhar com o irmão, deixa eu ver se eu acho um pouquinho rapidão, que está em... Quero ver se achar que fica nova, Então, pastor, é maravilhoso, estar com
em que farei uma aliança nova, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é interessante, que vai falar dele, o Senhor promete que vai unir todo esse povo, né? Então isso nós vamos ver se cumprir isso em Atos Apóstolos. Mas eu quero assim falar um pouquinho antes de nós entrarmos nesse assunto aqui, né? A questão do povo. O povo ele sempre foi, vou colocar assim, contra aquilo que Deus tem para ele. É um negócio assim que é engraçado de se ver, porque quando nós olhamos para dentro do texto, nós vamos ver que em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 19, onde diz assim: o povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram: não queremos um rei sobre o povo, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram: não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações, o nosso rei nos governará, sairá adiante de nós e lutará as nossas guerras. Então nós vamos ver aqui que o povo quis um rei. Não foi assim que Deus determinou. Deus não queria, até porque o próprio Deus era que governava esse povo. E quando nós olhamos para dentro do ser humano, aonde tiver o governo humano, vai ter falha, né? Então nós vamos ver assim que o povo trocou o certo pelo duvidoso. Mas o povo queria ser igual aos outros. O povo de Israel, vamos ver a nação, nós vamos falar dela, né? Só que é importante nós comentarmos aqui um pouco, pastor, bem rápido, para não tomar muito tempo do senhor, a questão de como que surgiu os reis, né? Isso que é interessante. Nós vamos ver aqui o povo chamando. Aí o primeiro rei, como nós já citamos aqui, foi Saul, né? Saul, logo depois foi Davi, e daí Davi vai conseguir unir novamente as tribos. Davi ele foi um exemplo de rei, mostrando o reinado de Jesus, dando um exemplo assim como se fosse, né? Que é essa unidade aí. E aí vai vir Salomão, né? Salomão começa bem, mas termina mal. Nós vamos entender isso, porque ele leva o povo ao erro também. E Mateus capítulo 12, 25, Jesus vai dizer que uma casa dividida, ela não subsiste, ela não tem fundamentação, não tem como crescer isso daí, né? Repete de novo, pastor. Uma casa dividida, ela não subsiste, ela não consegue ir para frente, né? Então isso vai dizer para nós o quê? Que precisa ter uma unidade. E eu estava pensando em algo hoje, né? Meditando na palavra, e essa situação que o mundo vivencia hoje, uniu o povo de Deus em uma só oração, né? Então basta Deus fazer isso aqui que ele une tudo de novo. Só que o interessante é que nós vamos olhar para dentro do contexto bíblico também, nós vamos ver que Deus fez algumas perseguições, tanto do lado da Síria, que foi para o reino do norte, como também Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, veio ali no reino do sul e pegou, destruiu tudo, né? E nós vamos entender que através dessa destruição aí, o povo vai se tornar um de novo. E aí, não sei se o senhor vai usar aqui, isso pode dar uma pagadinha bem legal aqui. Isso aí é interessante. Isso aí já é aula passada, hoje é tudo novo. Você olha no vídeo anterior lá que você vai. Lembrando, só que quando o pastor apaga aí, falou dessa questão da unidade da oração, quero lembrar a Igreja Presbiteriana do Jardim Guaraná. Sexta-feira, né? Fechando aí os 15 dias de oração e jejum. Então, sexta-feira vamos estar aí orando e jejuando pela nação, para Deus vir com perdão, arrependimento, a restauração possa surgir no coração do povo. Então, fique atento aí nas mídias da igreja, tá? E não esqueça, vamos estar unidos em oração. Todas as IPRs do Estado, da nação, estão também orando. Então, principalmente no nosso presbitério, Norte Mato Grossense, está em unidade. Cada dia da semana tem igrejas orando e jejuando para que Deus sexta-feira é nosso dia. Amém? Bem interessante, né? Nós vamos ter aqui, ó, depois que o povo entra na terra prometida,
você da teologia aí. Nós vamos ver aqui, eu fiz uma anotaçãozinha pequena aqui para não tomar muito espaço. Pode escorrer. Vou só abreviar, porque eu também sou bem ruim de português. Que é da tribo de Efraim, nós vamos ver aqui, certo? Super interessante isso daqui. Então aqui nós vamos ver Josué, que faz parte dessa tribo aqui. E nós vamos ver mais embaixo, da tribo de, vou colocar aqui, Judá, nós vamos ver Caleb. Isso aqui que é interessante. Por quê? Tudo parte daqui também. Porque quando vai ter a morte de Josué, o povo vai viver um período de 14 juízes. Interessante. Super interessante, rapaz. A gente vai olhar dentro daqui e a gente vai ficando apaixonado nessa questão de número aí. Aí, pastor, o que me chama a atenção é que gira também. Nós vamos. Essa bola minha aqui está um pouco diferente, né? Opa! É isso aí, pastor. Mas vamos ver aqui, pastor, ó, que o povo entra num sofrimento, clama ao Senhor, Deus manda um juiz, né, que nós vamos entender que foi, eu anotei o nome do cidadão aqui, né, Otoniel, 40 anos, ele julgou o povo, e aí nós vai de novo, o povo, depois da morte de Josué, o povo se afasta de Deus, vem em sobre eles o juízo, Deus começa a apertar o povo clama, Deus atende, e assim vai de novo, esse aqui morre, e assim sucessivamente. Então vai fechar o quê? Fecha um ponto aqui, que nós vamos ver 4 períodos, que o povo, ele se arrepende, clama, e Deus vai atendendo, mandando juízes. Aí nós vamos ter 14 juízes, nós vamos ter, dentro disso aí, nós vamos ter uns conhecidos como Débora, Sansão, mas nós vamos ter outro. Eu anotei aqui o nome dele, subindo o período, Gideão, Débora. Nós vamos ter aqui Abimeleque, que foi um juiz, mas tentou ser um rei. E nós vamos entender que foi um rei ilegítimo, ele tentou ser um rei que Deus não tinha colocado isso aqui ainda, né? Então nós vamos compreender esse período aqui. E quando o povo começa a clamar, pedir um rei, nós vamos entender que através de Salomão, né? Quando Salomão ele peca e ele começa a errar, Deus fala para ele que vai tirar o reinado dele. Nós vamos ver isso aí também no livro de 1 Reis, capítulo 12, nós vamos ver Deus falando com Salomão. E o que eu achei interessante disso aqui, pastor, né, disso tudo aqui, é que quando há uma desunião dentro do reino do Senhor, começa a ter problema. Não existe isso, o povo tem que estar unido, né? Então aqui nós vamos entender que aqui é a tribo de Judá e a tribo também de Benjamim, que é essas duas tribos aqui que vai ficar com o reino do sul, e as outras 10 tribos que vai ficar com o reino do norte. Depois da morte de Salomão, nós vamos pegar aqui e vai ter um rei chamado, se não me falha a memória, depois da morte de Salomão, nós vamos pegar aqui o rei Roboão, que é filho de Salomão. Alguns nomes bonitos, pastor? Deus me livre. Então, você está imaginando? Esse rapaz aqui, ele vai ficar com 2 tribos. Depois da separação do reino. Por quê? Após a morte de Salomão, começou uma disputa muito grande pelo reino, ele estava sem gosto. Nós vamos colocar esse outro rapazinho aqui, que é, qual o nome desse?
dar continuidade. Não, tem que ter mais. Pastor, olha que interessante. Esse cidadão aqui, ele vai ficar considerado casa de Israel. Só que nós vamos entender que parte daqui, o rei do sul, né, da tribo de Judá, e nós vamos ver a descendência de Davi, e aí Jesus vai vir por aqui. E o porquê que aqui ficou casa de Israel? Porque a tribo de Efraim, da tribo de Efraim, que vai significar o nome de primogênito, ou seja, o primeiro. O interessante é que Deus ele não quebra os seus princípios, e dentro dos seus princípios ele faz acontecer o que ele quer que aconteça, da maneira dele. Então as 12 tribos se dividem, vem 10 nesse cidadão aqui, e fica 2 tribos menores aqui. Dentro desse período aqui, nós vamos ter 20 reis aqui, né? Que tem tudo aqui dentro do, você vai encontrar dentro do livro de 1ª Reis e 2ª Reis, né? Eu não vou falar tudo aqui, mas você pode ler na sua Bíblia, eu quero citar alguns, né? Vai começar do capítulo 14, você começa no capítulo 14, a divisão do reino vai estar no 12, né? Aí você vai começar a ter o primeiro reino do norte, Jeroboão, Roboão, primeiro reino do sul, e aí você vai discorrer dentro do livro de 1ª Reis e 2ª Reis. Essas histórias aqui você só vai encontrar elas, para você ficar bem informado, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica. Você vai entender tudo isso daqui, certinho? Então aqui teve 20 reis. São os livros que o povo gosta de ler. Pastor, me apaixonei isso aqui nos últimos dias, né? Quero mandar um abraço para o pastor Sérgio, que foi meu professor nessa aula aqui, né? E aí você começa a queimar os neurônios, você começa a lembrar de algumas coisas, né? Então aqui nós tivemos 20 reis, certo? E eles ficam com uma quantidade maior, eles ficaram com 10 tribos, né? Aqui nós vamos ter 19 reis e 1 rainha. Pastor, achei interessante que só teve uma mulher e ela foi mais. Você está me entendendo? 19 reis e 1 rainha. Dentro desses 19 aqui, né, nós vamos ter 8 que foram bons. 5 bons e 3 mais ou menos, que eles fizeram umas aqui ainda. Então, isso é interessante. O que eu quero dizer para você? Esse reino aqui foi destruído primeiro. Reino do norte, né? Que é a casa de Israel. E isso daí a gente precisa de mais um tempo para explicar que uma parte da palavra de Deus fala casa de Israel, fala do reinado todo. A partir de 1 Reis, quando fala casa de Israel a partir do capítulo 12, nós vamos entender que está falando somente das 10 tribos. Isso é interessante, né? Nós entendermos também. E quando fala na casa de Judá, vai falar somente das 2 tribos dos outros reis. Dentro dessas 10 tribos, nós vamos colocar aqui 10 tribos. Vou fazer um negócio para você entender bem legal. Quem vem fazer o juízo aqui que Deus permite? O rei da Síria. Esse camarada vem aqui, pastor, e destrói aqui e faz esse povo aqui misturar. Caga tudo, mistura tudo. Ainda dá um nome para eles, tipo, se não me falha a memória, samaritano, não sei, uma coisa assim, que vai dizer que eles não são mais original. O que aconteceu aqui? Acabou, misturou o povo. Beleza. Esse reinado aqui continua. Aí aqui vem quem? Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, vem aqui, pega esse povo cativo aqui, né? E traz eles. Então, é bom nós entendermos que esse povo aqui, eles viveu no cativeiro. Esse povo aqui, eles vieram para o exílio. Eles foram transportados para cá. Aqui ficou um pouco só um povo mais pobre, um povo assim, que ficou cuidando das terras. O que é interessante, pastor? O homem faz a vontade dele, cria
os reinos, divide tudo. Deus vem, destrói, mistura tudo esse povo de novo, e Deus faz uma promessa que o povo retornaria novamente. Você está entendendo? E aí o que acontece? O povo, depois do cativeiro, que é o que nós falamos ali, o povo retorna depois desse período e vem para aqui novamente. O interessante disso, ficou legal você entender aí, né? O interessante disso tudo, pastor, disso tudo aqui que eu vejo, Deus ama demais a humanidade. E eu vou falar uma coisa aqui, se você não concordar, você que está me assistindo aí, eu não posso fazer nada, né? Não adianta você pensar que é uma frase que o senhor tem falado, eu vou colocar o senhor na frente também, se eu apanhar para mais um. É importante Esses dias eu tenho falado bastante coisa, hein? É importante você entender o que o único reino, o único reino se eu estiver errado, aí você fala. O único rei perfeito vai ter um rei. E esse rei não é Bolsonaro, não é Trump, não é nenhum. É o chinês, não, né? Que chinês? É Jesus. Aí sim, É Jesus. glória a Deus. Enquanto tiver homens no governo, nós vamos passar por isso. Só que, pastor, basta Deus fazer uma uma coisa simples, uma simples percepção única. Aí vem, dentro dessa unidade aqui, dentro dessa unidade, o povo começa a perguntar o porquê, o para quê. Aí vem dentro disso aquilo que o Senhor está falando, porque Deus ele não quebra os seus princípios. Então nós vamos entender que dentro desse estudo que nós tivemos aqui dos reis, Reino do Norte, Reino do Sul, eles deixaram de guardar alguns princípios, que é os princípios do Senhor. E é dentro do que o Senhor está falando, desse descanso que Deus está mandando e o ensinamento de Deus. E é interessante essa colocação do pastor Rogério, você que está nos assistindo, que vai cair dentro daquilo que nós falamos dos 1000 anos, tá? Do milênio, esse governo, esse reino perfeito vai ser nesses 1000 anos. E é interessante você entender, buscar compreender, como o pastor Rogério falou, para você entender a divisão do Reino do Norte, do Reino do Sul, o período dos juízes, né? Você precisa começar a ler, para você entender todo esse contexto. Você vai ver onde que o povo errou, por que que o povo errou. Isso é interessante, né? E aí você vai entender a escatologia, as últimas coisas, finalizando,
né, preparando para a volta de Jesus. Então, se você não conhecer isso, se você não tiver esse princípio, você vai acreditar no que o povo fala. Tudo isso que o pastor falou aqui foi base para a vinda de Jesus. E o próprio Jesus nos evangelhos vai alertar, como foi nos dias passados, como foi nos tempos passados, vai ser quando estiver próxima a minha volta. Então, você tem que entender essa estrutura, você tem que compreender isso para que você possa fazer a sua análise. Nós temos várias linhas de estudos para falar da volta de Jesus, para falar do arrebatamento. E é o que eu tenho falado desses dias, pastor Rogério, que tem muitos pastores preparando o mundo para receber o anticristo, porque está falando do arrebatamento fora de contexto. Certo. Porque é o que o pastor Rogério falou, é a nossa visão dentro da Bíblia. Então nós queremos colocar você, tem várias visões sobre esse assunto, mas eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação, pastor. Eu creio. Sim. Agora tem os pós-tribulacionistas, os arminianistas, os camaradas, tem um pouquinho de tudo, mas eu não vou entrar nesse contexto com você. Eu sou que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, se eu creio nisso e a igreja crê nisso, eu tenho que entender que o povo lá fora, os ímpios, os gentios, do jeito que você quiser chamar, eles não vão ver o arrebatamento. Eles não vão ver que o arrebatamento, ele não é a volta de Jesus. A igreja vai ser tirada. Entendeu? A volta de Jesus, a igreja vai voltar com Jesus. Então você tem que entender isso. Isso é difícil de você compreender. Difícil você entender se você não lê Bíblia. Então você tem que começar a entender isso que o pastor falou aqui. O governo, os reinos dessa terra, está querendo fazer com que o povo se perca, né? O povo saia fora do contexto que Deus quer que ele permaneça. Igual eu falei domingo, tudo o que aconteceu aqui, na divisão do reino, nos exílios, nos cativeiros, né? O povo só voltava para um lugar. Eles voltavam rumo a Jerusalém. Justamente. Jerusalém é a parte mais alta que existe em Israel. Tá? Então, o povo, eles voltavam para Jerusalém. Jesus veio e deixou uma promessa para nós. Ele morreu na cruz e prometeu nos levar para a nova Jerusalém. Então eu estou caminhando não simplesmente para o arrebatamento, eu estou caminhando para morar na nova Jerusalém. Então eu não posso perder esse foco, eu não posso perder esse princípio. E hoje, pastor, o povo está mais apavorado com o caos do que descansando no Senhor. Isso é interessante. Então quando nós não descansamos, nós somos levados cativo, porque o Senhor tem que preservar o cativeiro que nós falamos, 2 cativeiros de preservação, Egito e Babilônia. Preservou o povo. Isso é interessante, pastor. Então assim, há um cuidado de Deus. Pastor, mas Deus vai levar o povo para ser escravo. Meu filho, se você não quer descansar, se você não quer entrar na terra prometida, se você não quer comer e beber os frutos da terra prometida, o que nós podemos fazer? E é o que nós vamos falar agora, pastor. Você já acabou?
Já, pastor, Não, pode pastor, ir? dá mais alguma coisa aí. Não, pastor, agora a gente vai junto aí. É dentro desse contexto que nós falamos, né? Para você entender um pouco como que foi o período que o povo ficou nos juízes, né? Falamos aí dos 14 juízes que se passaram. Falamos da insistência do povo querer um rei. Quando Deus deu um rei, né? Que foi Saul, que nós falamos tanto na aula passada quanto nessa, né? Saul, ele fez até uma parte. Teve tudo na mão, mas se perdeu também. Foi um cara que agiu com ansiedade, foi um cara que teve orgulho por si próprio, pela vontade dele, não a vontade de Deus, teve obediência parcial. Vai vir Davi, que nós não podemos esquecer isso. Davi foi um exemplo de rei, que tem muitas pessoas que confundem rei com um pai de família, porque ele teve problema na família. Até porque nós vamos entender que quem vem restaurando as famílias é Jesus Cristo. Nós vamos entender tudo isso. Só que Davi, ele governa num sentido todo. É único. Ele cata todo mundo ali. Quando Davi morre e deixa Salomão, o que acontece? Vem idolatria, vem poder, vem tudo isso. Então, pastor, o ser humano tem essa dificuldade de lidar com o poder, né? De lidar com o poder. Os filósofos falavam, né? Poder a um cidadão. Acabou. E aí nós vamos ver cada camarada desqualificado que entrou no reinado, que só fez caca, né? Pastor, eu vou ter que citar aquela frase que eu não queria citar, né? Eita, pastor. Teve esse camarada que votou no Tiririca, acreditando que não podia ficar pior. E essa é forte. Tá aí pra você, né? Tem que patentear isso aí, pastor. Assim como o camarada que construiu o Titanic falou que nem Deus afundava aquele navio, o Tiririca veio e falou que não poderia ficar pior do que estava. E Deus veio agora mostrando que pode ficar pior. Então, quando você for dar o seu voto, quando você for escolher quem vai governar, é bom você olhar a quem você está dando seu voto. E tem muita gente deixando de votar, anulando, não indo nas urnas, e você está fazendo com que aconteça isso. Aí vem a intervenção de Deus para acontecer o conserto, a preservação. Então vai o meu recado aí para você. Fique atento no governo, tá? Fique atento com o que está acontecendo. Quem está governando, quem está falando, como que estão fazendo. Eu não sou partidário, não pertenço a nenhum partido, não tenho um lado, mas uma coisa eu faço. Eu procuro orar para me votar. E eu quero que você comece a pensar nisso. Porque daqui em diante, o mundo vai ter uma forma diferente de governo. E nós temos que entender o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus está falando sobre isso. Porque daqui a pouco, pastor, o povo está preocupado com o que nós estamos vivendo nesses dias atuais, mas se esquecendo do que ainda as profecias estão dizendo que vai acontecer. Justamente. Entendeu? Então, assim, a unificação das moedas, um só governo, isso ainda está longe. Então, nós precisamos, como igreja, voltar à essência. Nós precisamos voltar para Jerusalém. E hoje, Jerusalém é a igreja, é o templo, é você fazer a vontade do Senhor, é você olhar e falar: eu preciso buscar a face do meu Deus. Então, tome cuidado também, porque tem um povo aí, os desigrejados, né, pastor? Esse é o problema, viu? Tentando deturpar, reino das 10 tribos lá. Vai tentar fazer o povo se perverter, se corromper. Deus saindo fora daquilo que Deus tem chamado. Então você tem que prestar atenção nisso. Amém? Então vamos lá. Dentro disso que nós estamos falando, tá? Eu tenho hoje. O senhor veio bem falta aí. Quanto tempo aí? Falta quanto tempo? Quanto tempo nós temos ainda? Nós estamos de máscara porque decreto municipal ou para o estado todos, né? Precisamos, pode falar. 20 minutos ainda? Tá.
nós temos que estar de máscara. Nós estamos aqui em 3 pessoas, então nós não podemos ficar sem a máscara, tá? Nós somos passíveis de levar multa. Nós temos que ir até às 8 horas por causa do toque de recolher. Então, por isso que nós estamos preocupados com o horário, se nós ir até meia-noite aí gravando. Sem problema. Dentro do que nós estamos trabalhando, um dia de sábado, aí nós temos uma semana e nós temos um ano de sábado. É interessante isso aqui, tá? Pastor, isso aí você está tirando. Isso aqui tem tempo já esse estudo, tá? Isso aqui que eu vou falar para você. Isso aqui, ó, tá rabiscado. Pastora Ju. Está rabiscado. Isso aqui faz tempo que tem esse estudo nessa Bíblia. Essa Bíblia já faz alguns anos que anda comigo, né? Pastor, você rabiscou isso hoje? Não. Eu tenho essa outra aqui que nós vamos trabalhar também. É gostoso, né, pastor, quando a gente começa a rabiscar a Bíblia, né? Muito bom, é outra. Tá? Então, nós vamos trabalhar. Hoje eu trouxe crucial. Nós não vamos conseguir terminar essa aula. Vou fazer a leitura. O som do microfone. Se tiver acesa a luz, está tranquilo. Tá aceso. Nós vamos fazer a leitura também na Bíblia judaica. Não sei se vai dar tempo de tudo. Cortou o som. Se tiver aceso, não precisa mexer. Tem que esperar o tempo, porque ele não vai falar agora. Tivemos probleminha com o áudio aí, mas já voltou. A pastora estava ajeitando ali. Vamos auxiliar ela. Estão falando aqui. Um dia de sábado, uma semana de sábado e um ano de sábado, né? Então nós temos, né, temos aqui que nós chamamos de descanso. Os sábados. Esse aqui fica parecendo um jogos. Também não sou pastor, deixei. Hebreus 4 é o texto que nós temos que basear para isso aqui. Hebreus capítulo
4. Eu quero ler na Bíblia judaica. Portanto, horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar de a promessa de entrar no descanso permaneça, qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo, porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram não lhe fez nenhum bem, pois os que ouviram não fizeram acompanhado de confiança, pois nós que cremos entramos no descanso. Então nós temos aqui do verso 1 ao verso 3 a narrativa no livro de Hebreus, a narrativa dos 10, olha só, pastor, voltando lá, olha só como que eu falei, que isso tudo acontece dentro do ciclo. Salomão fala lá na frente dizendo que não existe nada de novo debaixo do sol. 10 espias, pastor, volta dizendo que não dá para entrar na terra. Só 2, entendeu? Que volta dizendo que é possível. É possível entrar na terra. E é interessante que, vou pedir para o pastor recapitular para nós. Pega aí, pastor, estudo. De Josué saiu, vou apagar aqui. Pois eu escrevo de novo. Josué, pastor? Josué da tribo de Efraim. Josué, Efraim, né? Isso. Então, saiu a tribo, saiu o reino do norte. Isso é forte, hein? Pega aí. Isso que é bom você marcar. Tá? O áudio tá pegando, moço? Tá. Tribo do norte. Quantas tribos, pastor? 10. 10 tribos. Ó. Quantos espias vieram com má notícia? 10. 10. Tribo do sul. Quem que saiu, pastor? Tribo do sul? Caleb. Caleb é com C mesmo? Isso. Caleb. Isso. Esse aqui merece escrever o nome todo. Caleb. Da tribo de Judá. Ó. E Benjamim. Judá. E Benjamim. Interessante é o significado desses nomes aí também, né, pastor? Que chama a atenção. Judá, transferência de autoridade, que é a vinda de Jesus Cristo, né? Isso. E Benjamim é o filho do meu braço direito, ou seja, que dá apoio, que dá segurança. Tudo tem a conexão. Tudo tem nexo dentro que tudo tem a conexão. Isso. Por isso que é importante você entender essa questão do reino, tá? Isso aqui saiu a tribo. Olha, tribo do sul, tá? Tribo do sul. Quantos espias voltam com as boas notícias? Só 2. Meu Deus. Isso aí é para você estar falando em línguas estranhas aí. Isso é verdade, isso é forte, né? Meu querido, isso aqui está tudo conectado. Isso aqui tem um princípio que você precisa compreender, entender, porque isso aqui é real. Isso aqui, ó, tem que acontecer. 10 tribos aqui, ó, não quiseram. O texto de Hebreus 4, tá?
Hebreus 4. Nós estamos falando disso. E Hebreus 4, os 3 primeiros versos, está narrando isso aqui. Está preparando o povo e dizendo, ó, se não houver um conserto, lá na frente vai acontecer de novo. Aí Deus vem e preserva. Josué, ele dá ouvido como líder. Tampinha já foi. Deixa eu tirar. Se não houver um conserto, lá na frente vai acontecer de novo. Aí Deus vem e preserva. Você vai dar ouvido a quem? Josué. Ele tinha que guiar o povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Eita glória. A voz do povo, pastor, não é a voz de Deus. Caleb, ele continua. Josué e Caleb. Não é assim que diz o texto, pastor? Justamente, pastor. Só que esse camarada aqui, ele abandona esse aqui. Ele como líder, ele teria que falar, não, nós vamos entrar, nós vamos chegar, vamos vencer. Ele guia. E aí começa. Desse período aqui de Josué, quando você vai ler o último capítulo de Josué, você vai ver que ele faz um pacto com o povo. Ó, a partir de hoje, chega. Eu já perdi. Ele quer dizer lá no último capítulo, ele está dizendo assim, eu já perdi a oportunidade de entrar na terra prometida, de viver na terra prometida. Está aqui. Vocês são a geração que vão entrar. Tá? Nós vamos fazer um pacto. Ele pega a pedra, coloca a pedra de testemunho. Você vai ler esse texto. Você vai ver. Só Caleb entra. Lá na frente vai dividir de novo. Aí Deus vem fazendo tudo isso aqui, relatando no livro de Hebreus 4 que nós estamos trabalhando. Hebreus 4 está dizendo que Deus vai criar um novo dia de sábado. Ele vai trazer isso, consertando isso. Ele vai estabelecer. Uma semana. Um dia. Vou abreviar aqui. Continuando, olha só. Isso na Bíblia judaica. Na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Ele fez o juramento, ainda que as suas obras existissem, desde a criação do universo. Porque há uma passagem que diz a respeito do 7º dia. E Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra. Outra vez, no texto diz, não entrarão no meu descanso. Portanto, como falta a entrada de alguns neles, os que receberam anteriormente as boas novas, não entrarão. Ele estabeleceu outra vez um certo dia, abre aspas, hoje, dizendo, por intermédio de Davi, no texto já citado, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus e não endurecer os vossos corações, porque se Yeshua lhe tivesse dado descanso
Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Dessa forma, permaneça uma guarda do Shabat para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus também descansou da sua obra, como Deus fez com as dele. Façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém lhe fale por coisa alguma do mesmo tipo de desobediência. Esse texto é tremendo. O texto do capítulo 4 vai falar da espada de dois gumes, que discerne o que o homem está pensando lá no fundo. Você continua lendo e você vai ver. Só que eu quero me ater nisso. Ele fala de outro dia. Qual é o outro dia? O ano de descanso. Um ano de sábados. Isso ele estabelece no livro de Hebreus. Ele estabelece isso porque nós estamos na graça. E na graça, Ele está nos protegendo. Só que, quando essa proteção vem e nós não descansamos, acontece algo conosco. Porque é um ciclo. E isso que acontece na graça, já aconteceu lá atrás. Aí nós temos que ir para um texto. Êxodo 16. Quando Deus começa a falar com o povo sobre isso. Deus, ele começa a trabalhar isso. Olha só. E partiram de Eli, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está em Elim, e Sinai, há 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: que nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estava sentado junto às panelas de carne, comiam pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Ei, presta atenção nesse ponto. O povo, Deus tira o povo do Egito, rico. Pastor. Ouro, prata e gado. Escute: ouro, prata e gado. Ele vai estabelecer, por causa que eles perderam isso aqui, eles não sabiam o que fazer com isso aqui. Deus estabelece um dia de sábado. Eles não conseguiram administrar. Sai isso aqui. 2 meses depois que saiu do Egito, eles falam: nós vamos morrer de fome. Pastor, lá está dizendo, quando eles saem do Egito,
Só se eu estiver errado, mas se eu li outra Bíblia, você não informa. Tinha gado ou não tinha? Meu irmão, aquele povo comeu todo o gado em dois meses. Olha só. Vou marcar aqui. Aos 15 dias do segundo mês, 45 dias. 45 dias. Eles estavam murmurando. Isso não era a primeira murmuração. Por 3 dias, eles murmuraram depois da travessia do mar. Agora, por 45 dias, eles estão dizendo que vão morrer de fome. Aí Deus falou assim: pera lá, eu vou ensinar vocês a administrar. E o que Deus está fazendo nesses dias que nós estamos vivendo é nos ensinando a administrar. Pastor, está fora do contexto que o pastor Rogério falou? Não. Lembra que o pastor Rogério falou que teve uns camaradas que não tinha futuro nenhum para administrar. Pegaram o reino na mão. Pastor, a divisão foi depois do reino mais rico, Salomão. O poder deixou eles perdidos. Então, quanto mais nós temos, mais nós não sabemos fazer. Se afasta de Deus. Tem pessoas que ganham 10 salários e vivem pior do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Porque dinheiro, riqueza, não é sinônimo de paz. Não é sinônimo que você vai ter tudo na vida. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então você tem que entender que a dependência do Senhor é melhor. No texto que nós temos, se você ler na Bíblia traduzida para português, você vai ler ela dizendo lá no texto de Hebreus que eles não viveram a promessa junto com a fé. Não foi nem por fé, junto com a fé. No original hebraico está dizendo assim, que eles não viveram a promessa com confiança. Então eu tenho que confiar no meu dia de descanso. Quantas pessoas que trabalham no domingo porque precisa levantar dinheiro? Quantas pessoas que, vou falar de mim, que não tira férias por causa do dinheiro? Quantas pessoas que vendem? Aí quando você faz isso, dentro da graça, você não vive mais isso. Você não tira férias, você trabalha de domingo a domingo, você não vive em família. Aí, o que acontece? Você vai parar no hospital. Isso aqui está aqui, em Êxodo 16. Por causa desse primeiro dia aqui, por causa desse primeiro dia. Agora nós estamos falando disso aqui dentro do ano. Tá? Isso aqui está ligado aqui dentro do ano. Uma hora. Tá? Então quando você não descansa na graça, você vai parar para contar.
Ok? Eu quero que você guarde isso bem. Nós vamos falar disso aqui, ó, aula que vem, quarta-feira que vem. Quero que você preste bastante atenção, assista novamente, pergunte. Tá? O pastor está à disposição para te falar da divisão desses reinos, os reinos. Comece a ler, você tem uma semana terrível. Eu vou voltar junto com o pastor para nós falarmos disso aqui. O ouro da prata do gato. O povo tinha isso aqui na mão e estava dizendo para Deus que ia passar fome. Aqui, ó, Êxodo 16. Na graça, Deus te dá suficiência. Nós falamos e repetimos a oração do Pai Nosso, mas não vivemos isso aqui. Não vivemos a essência do êxodo. Nós continuamos escravos, nós continuamos cativos, nós continuamos vivendo no cativeiro. Então se prepare para a quarta-feira que vem, porque esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de libertação, é tempo de restauração, é tempo de Deus fazer você sair do cativeiro rico e ser um excelente administrador. Amém? Pastor, vamos orar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por nós. Orarmos. Senhor, te damos graças, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, está fazendo e ainda há de fazer. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela segurança, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, falando da Tua palavra, falando, ó Deus, da Tua promessa, em nome de Jesus. Colocamos também, ó Pai, diante do Senhor todas as nossas autoridades, colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas autoridades que são eclesiásticas da nossa igreja, o nosso presidente, o pastor Adivanir e a esposa, o presidente do presbitério, o pastor Aldrey, juntamente com a esposa. Colocamos também aqui, ó Deus, a nossa igreja diante do Senhor. E que o Senhor venha, ó Pai, continuar nos abençoando, nos guardando e abrindo o nosso coração para que nós possamos receber informações somente do Senhor. Que nós possamos estar firme na sua promessa e que nós possamos continuar caminhando confiante no Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, todas as pessoas que estão nos assistindo nos seus lares, através dessa live, ó Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe da necessidade de todos. Então eu te peço, ó, segundo a tua vontade, Deus, que o Senhor esteja operando na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Até quarta-feira que vem. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.